Agora que nós já temos uma boa quantidade de informações e uma planilha organizada, vamos melhorar o jeito que a gente navega através dela. Por exemplo, quando eu venho aqui na minha tabela e desço para baixo, a gente vê que aqui em cima a gente continua mantendo o meu cabeçalho. Por quê? Como eu formatei como tabela, ele fica lá em cima. Mas supostamente, digamos que eu não fiz isso, ou seja, eu não tenho ele formatado como tabela. Isso aqui é só uma quantidade de dados que está jogado aqui. Eu quero que ele tenha esse mesmo efeito, que quando eu pular para baixo, ele mantém o meu cabeçalho sempre lá em cima. Para fazer isso, você seleciona a sua linha, vem aqui em cima na aba Exibir, então você vem em Congelar painéis. Quando você clica em Congelar a linha superior, ele vai pegar a primeira linha que está aparecendo na sua planilha, naquele momento, e vai manter ela fixa sempre. Veja só que, quando eu faço isso, eu mantenho a formatação que estava presente nessa minha primeira linha. Caso você não veja necessidade disso, você clica em Congelar painéis novamente e Descongelar painéis. Ou seja, eu não vou manter mais aquilo que eu acabei de fazer. Lembre que se você apertar naquela função de congelar a linha superior e não tiver com o seu cabeçalho na primeira linha visível, ele não vai deixar eu acessar acima da minha linha 7. Por quê? Como a minha primeira linha visível era a 7, ele vai manter apenas ela como cabeçalho e não vai me deixar subir mais essa minha informação. O mesmo pode ser feito com as minhas colunas. Se eu clicar aqui em congelar painéis e congelar a primeira coluna que está visível, no meu caso a A, vai sempre estar presente. Porém, veja que dessa maneira eu só mantenho a coluna A e eu perco tudo que está lá em cima, caso eu acabe alternando células. E nesse caso, eu quero que eu mantenha essa primeira coluna e a minha primeira linha sempre visível. Como que você faz isso? Primeiro vamos descongelar os painéis e vamos clicar na primeira célula que está à direita da minha coluna, ou seja, a célula que está depois da coluna que você quer, e ela também deve estar uma linha abaixo da linha que você quer manter. Ou seja, acima dela e à esquerda ele vai manter aqueles valores sempre visíveis. Quando você vier aqui em congelar painéis e congelar painéis, a primeira opção. Fazendo isso, você vai ver que ele vai manter tanto o meu cabeçalho quanto a minha primeira coluna lá na esquerda, conforme eu for fazendo essa variação. Agora, aqui em cima você vê mais algumas opções. Você pode retirar as linhas de grade. O que é isso? Se você ver aqui nesses retângulos, ele tem uma linha cinza bem fininha que separa as minhas células. Caso eu queira visualizar a minha planilha sem essa informação, eu venho aqui e tiro as linhas de grade. Eu também posso tirar os meus títulos, que seriam as minhas colunas e as minhas linhas. Você pode utilizar isso quando você vai mostrar esse relatório para alguém e você não quer transformar ele num PDF, por exemplo. Você também pode retirar a sua barra de formas, ou seja, você vai estar reduzindo ainda mais a quantidade de informação que você não quer que a pessoa veja na sua planilha. Porém, como eu costumo utilizar elas sempre ligadas para facilitar o meu manuseio da planilha, eu vou deixar elas ativadas aqui. Algumas outras funções que você pode utilizar é a função zoom, em vez de você alterar lá embaixo ou com o scroll do mouse, você vem em algumas opções que o Excel já te dá, por exemplo, 75%, e ele vai alterar automaticamente. Você também pode fazer com que você possa focar apenas em uma seleção. Você seleciona o conjunto de células, vem aqui e clica em zoom na seleção. Ou seja, ele vai fazer com que você visualize da maneira mais próxima possível essa sua informação. Agora, continuando essa nossa aula de exibição da planilha, eu vou dar uma dica para vocês que vai poder te auxiliar muito no seu dia a dia quando você quiser aumentar a sua produtividade. Como que funciona? Normalmente, quando a gente tem uma planilha, a gente pode querer transferir os dados de uma aba para outra ou até mesmo entre outras planilhas. Quando você precisa transferir de uma planilha para outra, normalmente o que você faz é, você seleciona os seus dados, por exemplo, esses aqui que eu acabei de selecionar, aperta Ctrl C para copiar, seleciona o intervalo e dá Ctrl V, quando você cola esses dados. Porém, se você for ficar fazendo isso, quando você seleciona uma aba, copia e vai para outra, não é algo muito produtivo. Ou, melhor dizendo, você tem como produzir de uma maneira bem mais rápida. E como que você faz isso? Bem, primeiramente você vem aqui na sua planilha, que você vai querer utilizar os dados. Então, aqui em cima na aba Exibir, você vem em Nova Janela. O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que a sua planilha abra em duas abas ao mesmo tempo. E qual que é a vantagem? Quando você está com elas abertas, você pode pegar, minimizar uma delas, então você tem as duas aqui ao mesmo tempo no seu monitor. Porém, ainda fica meio complicado de você mexer com elas, porque quando você acaba selecionando essa da esquerda, por exemplo, a minha outra acaba sumindo. Como você pode corrigir isso? Você aperta Windows e a seta para o lado. Quando você faz isso, ele vai direcionar
para a metade esquerda da sua tela, aquela sua aba da planilha. E o que você faz? Você vem e seleciona a outra aba da sua planilha que está aberta. Quando você faz isso, ele automaticamente vai dividir sua tela em duas partes e vai preencher uma metade com uma parte da sua planilha e a outra na outra metade. Dessa maneira, quando você quer fazer a transferência dos dados, por exemplo, esses que já estavam selecionados para a minha aba 1, você vem, cola aqui seus dados e você pode manusear eles mais facilmente, e colando seus dados como você preferir, sem precisar ficar alterando de uma aba para outra, daquela maneira bem menos produtiva. Outra função que pode te auxiliar nessa questão de exibição da planilha é a função dividir. E como que ela funciona? Bem, quando você seleciona uma célula na sua planilha e você utiliza essa função, ele vai fazer como se fosse um congelar painéis, tanto à esquerda quanto a parte superior de onde você tinha selecionado. E conforme você for descendo aqui na sua seleção, a gente pode ver que os dados que estavam acima continuam travados. E caso eu vá para a direita, os que estavam à esquerda também. Muito similar com o congelar painéis. Porém, diferente do congelar painéis, caso você venha e suba através do scroll do mouse mais para cima do que ela estava inicialmente, você vai ver que esses dados acabam se repetindo. Então, ela oferece um pouco mais de possibilidades caso você queira pegar e navegar na sua planilha enquanto você mantém esses dados à vista. Ou caso você queira copiar e colar de algum lugar da sua planilha para outro, ele estará disponível lá em cima.